Nesses últimos 2 dias eu comecei a receber aquele vídeo do acidente de um Bell que aconteceu na Califórnia, em que aparentemente ele entra num giro por causa de uma falha de rotor de cauda. As pessoas pediram para que eu me pronunciasse, falasse alguma coisa a respeito, e para quem me conhece, me acompanha no Instagram, sabe que eu não sou de ficar comentando sobre acidentes que ainda estão em investigação. Eu me abstenho de tratar qualquer assunto antes que a gente tenha informações mais técnicas para assim levantar informações úteis para nós que operamos o helicóptero e também para os entusiastas. Só que dessa vez algo me incomodou. Eu encontrei um vídeo no YouTube sendo veiculado por um canal de uma pessoa que tem até bastante seguidores, que fala sobre aviação de asas rotativas, mas falando muita coisa equivocada sobre o que aconteceu. Eu acredito muito numa frase que fala: para que o erro prospere, basta que a verdade se cale. Por isso, diante desse cenário em que eu vejo pessoas ensinando coisas erradas e perigosas para quem vai começar a voar um helicóptero, eu resolvi trazer o meu posicionamento. Só que veja bem, eu não vou trazer o meu posicionamento sobre aquele acidente, porque ele ainda está em investigação e eu não acho correto, com a família daqueles que estão envolvidos, eu falar sobre o que pode ter acontecido. Mas nós tivemos no Brasil, no ano de 2010, o acidente com Papa Tango e Yankee Romeo Echo, um esquilo modelo BA, que apresentou características semelhantes ao do acidente em pauta. Ainda que se tratem de aeronaves diferentes, eu tenho que lembrar vocês que as leis aerodinâmicas elas são iguais para todo tipo de helicóptero. Então eu vou trazer considerações técnicas sobre o funcionamento dos rotores de cauda, como eles podem afetar numa pane, quais são as decisões saudáveis que o piloto pode tomar e quais são os cenários que ele deve evitar, para que se ele tiver uma falha, algum problema no seu rotor de cauda, ele consiga estar menos exposto. Acredito que sendo mais técnico e explicando como tudo funciona, como é que as leis da física, as leis de Newton funcionam nesse cenário, eu acredito que eu consigo levar para os pilotos e para os entusiastas da aviação um conhecimento um pouco menos direcionado para aquele acidente, mas que ao mesmo tempo seja útil para você e tire um pouquinho dessa sua curiosidade. Eu sou o comandante Decache, fui militar da Força Aérea, piloto da Força Aérea durante 16 anos. Eu saí da Força Aérea e passei a ministrar instruções na EFI, onde tive o prazer de poder, ao lado do comandante Bosco, dar treinamento de emergências reais no esquilo. E no ano de 2024, utilizando a minha experiência, minha bagagem de Força Aérea e da EFI, eu tive a oportunidade de escrever esse livro, O Domínio da Máquina, em que eu falo sobre emergências reais no esquilo, como o piloto deve operar a máquina no caso de emergências críticas no helicóptero, quais são os procedimentos operacionais que ele deve aplicar para tentar se livrar de uma condição de emergência. Ainda que aqui eu fale sobre o esquilo, eu tenho certeza que as informações que eu vou passar nesse vídeo atendem a quase 100% dos helicópteros. Mantenha o voo vertical. Olha só que ele tá acelerando, tá vendo? Mantenha o voo vertical aqui. Pode baixar o nariz, baixa o nariz, tira os pés dos pedais. Baixou o nariz, parou de girar, dá potência para parar de descer. Mantenha a atitude para manter velocidade. Vamos voltar para casa. A melhor maneira que eu tenho para poder explicar para você o que acontece nesses acidentes que envolvem o rotor de cauda é explicando como é que a aeronave se porta com o rotor de cauda, para que serve o rotor de cauda. Existe também a deriva, nosso estabilizador vertical, que influencia em toda a dinâmica que a gente vai aprender aqui rapidamente. Vamos entender que o helicóptero, para fazer a sua manutenção de potência durante o voo, utiliza o coletivo, que gera na aeronave um torque. E esse torque, ele é contraposto, seguindo as regras de ação e reação, terceira lei de Newton, é contraposto por um giro no sentido oposto ao giro do rotor principal. Ou seja, no caso do esquilo, em que o rotor principal gira no sentido horário, quando o piloto aplica coletivo, aplica torque, o helicóptero tende a girar no sentido anti-horário. E aí vamos trazer esse vetor de torque, vamos voltar para aquela introdução, para aquele assunto bem básico de vetores que a gente aprende no ensino médio, e considerar que ele está na nossa cauda. O helicóptero aplica potência, o nariz tende a guinar para a esquerda, ou seja, o vetor de torque está puxando a cauda lá atrás para a direita. Então é esse vetor que eu queria agora para você. Só que os helicópteros são dotados de pedais para controlar essa guinada. Esses pedais geram o que a gente chama de anti-torque. Já que eu não quero que o helicóptero perca a proa para a esquerda, guine para a esquerda, eu tenho que utilizar o pedal direito para contrapor o torque. Veja bem, isso a gente está falando numa condição em que o helicóptero não tem velocidade ou está com uma velocidade muito baixa à frente. Porque para contrapor o torque eu só terei os pedais para gerar anti-torque. Porém, as leis da aerodinâmica levaram os inventores, os criativos inventores dos helicópteros, a criar a sustentação por meio da nossa deriva. Conforme eu ganho velocidade à frente, a nossa deriva, que é o estabilizador vertical, é capaz de gerar sustentação, como se fosse uma asa. Essa deriva permite que o helicóptero permaneça alinhado
com o sentido que ele está percorrendo o voo. Como? O vento relativo vai percorrer toda a lateral da aeronave e vai empurrar a deriva, devido ao seu perfil aerodinâmico, para o sentido do antitorque, ou seja, para o sentido em que o pedal contrapõe o torque. Nesse caso do esquilo, pedal direito, que eu vou chamar de vetor D. Se eu estivesse falando de um Bell 222, a lógica é exatamente a mesma, só que para o sentido oposto. Se eu tenho um vetor para um lado maior do que do outro lado, eu vou ter tendência de deslocamento para esse lado do vetor maior. Então, se eu tenho muita aplicação de torque, o vetor torque vai puxar a cauda para aquele sentido, ou seja, fazer o meu nariz guinar para o outro lado. E como é que ele vai contrapor? Com pedal e com velocidade à frente. Conforme ele vai reduzindo a velocidade para realizar um pouso, chega a determinado momento em que a deriva perde a sua sustentação. E aí ele não tem mais essa superfície aerodinâmica auxiliando no antitorque. Por isso, nesse momento, o piloto precisa de mais pedal. Então, as aproximações com baixas velocidades, que a gente chama de aproximações penduradas, aproximações de grande ângulo, requerem do piloto menor velocidade e bastante potência. Ou seja, algo completamente exposto no caso de uma falha de rotor de cauda. Então, uma falha de rotor de cauda nesse cenário acaba sendo extremamente crítico, porque o piloto em pouco tempo precisa reagir para não entrar num giro, numa espiral, que foi o que aconteceu nesse acidente do esquilo. Já que você entendeu que o que faz o helicóptero entrar nesse giro é a terceira lei de Newton provocada pela força do torque, você entende que o fator de giro, taxa de giro do helicóptero, ou seja, a velocidade com a qual o helicóptero inicia um giro, é totalmente dependente do quanto de torque está sendo aplicado. Se eu estou com mais torque, a tendência é girar mais rápido e aumentar o giro. Quando a gente vai falar sobre as falhas de rotor de cauda, os helicópteros têm basicamente dois tipos de falhas. A falha de acionamento, que é uma falha em que o rotor de cauda não funciona mais. Ele parou de girar, ou seja, ele não está oferecendo nenhuma sustentação, nenhum antitorque. Por mais que o piloto aperte o pedal ali, ele não vai sentir nada, porque o rotor de cauda não gera mais o empuxo necessário para contrapor o torque. Essa falha de acionamento pode ser ocasionada por uma falha na transmissão, um rompimento da transmissão, um mau funcionamento. No caso do acidente do esquilo aqui, o relatório final demonstrou que havia vários problemas de manutenção e que a aeronave, por fim, teve um rompimento da transmissão do rotor de cauda. Então o piloto perdeu realmente o acionamento, perdeu completamente o rotor de cauda. E existe uma outra pane que pode acontecer, que é aquela em que o rotor continua funcionando, porém o controle do passo do rotor de cauda fica travado numa posição e o piloto não consegue mais mudar esse passo. Para você que é um entusiasta da aviação que ainda não entende um pouquinho disso, o que faz ele aumentar ou diminuir o empuxo, esse vetor no rotor de cauda de antitorque, é a mudança do ângulo de passo do rotor de cauda. Quando o piloto aplica um pedal, o que ele está fazendo é mudar o ângulo de passo e isso vai gerar mais ou menos sustentação. Se ele não tem mais controle sobre esse ângulo de passo, uma vez que está travado por algum motivo, uma ferramenta que travou na cadeia de passo, ou então um empenamento que a haste de comando de passo ficou travada e você não consegue mais comandar, enfim, ele não tem mais esse controle. Porém, o rotor ainda oferece algum tipo de empuxo. E aí o piloto vai ter que, nesse cenário, descobrir se esse empuxo está sendo favorável a fazer um pouso corrido, se ele consegue fazer um pouso levemente corrido ou não. No primeiro caso, em que eu não tenho o rotor de cauda funcionando, 100% dos manuais vão determinar que o piloto conclua a emergência fazendo uma autorrotação. Vai entrar em autorrotação, fazer o perfil e cortar o motor. Por quê? Porque quando ele faz o flare lá embaixo para pousar e ele devolve o nariz, ele aplica coletivo para amortecer o pouso. Se ele não cortou o motor, nesse momento que ele aplica o coletivo, ele está fazendo o quê? Aplicando torque. Como não tem antitorque, a baixa altura o helicóptero vai girar e vai novamente entrar numa condição extremamente crítica. Agora, quando você perde o controle do rotor de cauda, o rotor de cauda está funcionando, alguns helicópteros permitem você fazer um pouso corrido, outros não. Você vai ter que olhar o manual e entender as peculiaridades. No esquilo, quando é uma falha de comando de passo, eu consigo fazer um procedimento previsto no manual para eu alterar o passo para uma posição que garanta o piloto fazer um pouso corrido, se ele souber o procedimento. Vamos pro pouso sem pedal agora, tá? Perfeito. Pode tirar os pés dos pedais. Mantém 70 nós a princípio. Eu quero mostrar para vocês aquilo que eu falo no briefing a identificação de pane. Vocês estão vendo que a lãzinha tá para direita. Significa que eu tô guinado para direita. Se fosse uma falha de acionamento, o rotor parou de funcionar, a deriva só que estaria alinhando o helicóptero. Só que a deriva não tem tanta eficiência ao ponto de deixar o nariz para direita, sem acionamento. Provavelmente o nariz estaria um pouco para a esquerda. Estaria para a esquerda. Então nessa condição aqui eu já teria um forte indício de que não é falha de acionamento, é falha de comando de passo. O problema maior é quando se o comando de passo travasse para a esquerda, com a lãzinha para a esquerda. Tá vendo que a lãzinha tá para a esquerda? Agora aqui é o seguinte, pode ser que o comando de passo tenha travado para a esquerda, porque a lãzinha tá para a esquerda, ou pode ser que tá sem acionamento, o rotor de cauda não tá funcionando. Entendi. Aí o que o cara faz? Com 70 nós, segura o teste hidráulico por 5 segundos e vocês vão ver o helicóptero guinar para a direita. Meio 1, meio 2, meio 3, meio 4, meio 5.
Tá vendo que a lãzinha tá levemente alinhada ou passou pra direita? Quando você fez isso, ele ganhou uma velocidade... Ele ganha, porque você tá proando o vento, é erro de indicação, o pitot fica mais alinhado com o vento. Perfeito. Tá? Pode continuar descendo, ele tá ficando um pouquinho alto. Tá subindo o nariz, vai reduzir a velocidade, já tá com 55, mantém essa atitude, mas tudo bem, a gente vai reduzir ali. Agora sim, agora você baixa o coletivo pro nariz passar pra direita, deixa o nariz passar pra direita, ó. Agora você começa a matar a velocidade, devagarzinho. Sobe o nariz e baixa mais um pouquinho de coletivo. Sobe mais um pouquinho de nariz, sobe mais um pouquinho, baixa mais um pouquinho. Ele vai tocar cíclico pra trás, pra direita, mantém essa atitude, tá bom de coletivo, tá bom no cíclico. E não baixa o coletivo, né? Não. Aí agora você centraliza e aí baixa o coletivo. Tá, então em resumo, se você tem torque elevado, baixa velocidade e você teve uma falha no seu pedal, no seu rotor de cauda, você perdeu a sua capacidade de controlar o giro do helicóptero. Portanto, só vai lhe restar recuperar o voo longitudinal, o voo à frente controlado, de duas maneiras. Baixar o torque, eu reduzo aquele vetor lá de trás, ou ganhar velocidade. Quando eu ganho velocidade, eu estou atuando no quê? Na deriva. Eu quero que ela volte a gerar sustentação para tentar contrapor o torque. E aí, os helicópteros possuem uma capacidade de gerar um voo longitudinal, um voo à frente controlado, mesmo sem o rotor de cauda funcionando. Porém, o piloto tem que manter determinada velocidade. Normalmente, essas velocidades são acima de 70 nós. Vai depender do peso da aeronave, da temperatura, altitude e densidade, enfim, vários fatores. Mas ela gira em torno de 70 nós. O piloto, então, tem que efetuar a manobra para tentar chegar nessa velocidade quanto antes. Quanto antes ele conseguir chegar próximo disso, o helicóptero vai parar de girar. Sim. E o torque? O torque, ele ajudaria de imediato, só que nem sempre a gente consegue reduzir torque, porque se essa pane acontece a baixa altura, você baixando o torque, você vai iniciar a descida, e tem obstáculo do lado, tem prédio, um monte de coisa, então nem sempre você consegue reduzir o torque. E o ganho de velocidade, na maioria das vezes, é possível. A questão é o seguinte, será que é fácil? Você, no momento de um giro, em que o helicóptero, além de girar, de guinar, apresenta a tendência de rolamento, você se perde, se desorienta. Será que é fácil nesse momento você lembrar disso tudo? Não é tão simples. No meu ponto de vista, a pane de rotor de cauda é a mais crítica que tem, porque ela pode te desorientar. O helicóptero pode continuar navegável se você conseguir reagir, mas se você não reagir, é bem provável que você vire um passageiro da agonia. No meu primeiro voo de instrução com o comandante Bosco, eu lembro muito bem. A hora que ele começou a apagar a pane e o helicóptero começou a girar para a esquerda, que eu baixei o coletivo, a força gravitacional foi tão grande que eu fiquei com o corpo deslocado para a esquerda e eu não conseguia voltar o corpo, me alinhar na cadeira para sim comandar a descida. Eu tive que comandar todo torto. Então é realmente algo desconfortável. Não é tão simples como alguns pilotos pregam aí. Inclusive eu vi um piloto falando que tinha que aplicar coletivo. Pode aplicar coletivo para se afastar do solo. Se você aplica coletivo, você vai aumentar ainda mais o giro. Então, se o piloto tem condições de baixar o coletivo para reduzir o torque, faça. Na sequência, já ganha velocidade. A partir do momento em que o helicóptero chegou próximo dessa velocidade que eu já mencionei aqui, você consegue fazer o voo longitudinal sem guinada, você pode retomar a potência para colocar o helicóptero a voar. E aí o piloto vai ter que buscar uma condição de pouso segura. O que seria essa condição de pouso seguro? Quando você perde o rotor de cauda, se houve um rompimento da transmissão, se houve um toque das pás do rotor de cauda com ar, com qualquer obstáculo que o rotor mesmo tenha se danificado, se quebrado, você vai ter que fazer uma avaliação se a aeronave está apresentando vibração, se ela continua voando em segurança, porque se você percebe como piloto que você não tem condições de prosseguir para um pouso numa pista que está próxima, por exemplo, você vai ter que tomar a decisão sim de pousar onde é que você tem mais espaço naquele momento. Às vezes numa estrada, numa pista, você vai se expor muito continuando o voo até uma pista. Porém, é possível que se esse rompimento não afetou outros sistemas ou não está afetando a parte da célula da aeronave, você pode continuar o voo. Nesse caso do acidente do esquilo, o piloto percebeu que ele estava sem pedal com voo de cruzeiro, a aeronave já estava com velocidade à frente, ele se comunicou com outro piloto de uma outra aeronave, se comunicou com um controle, porém ele se desesperou e reduziu a velocidade. Ele tomou a decisão, com base nos auxílios ali com esse outro comandante, de pousar no Jockey Club. Naquele caso, ele tinha entrado em autorrotação, porque era uma falha de acionamento do rotor de cauda, e feito um procedimento de autorrotação com corte de motor no Jockey Club ou em qualquer outro local. Ele já estava voando, a máquina já estava operacional, ele podia, inclusive, se quisesse, pousar numa pista, ir para Campo de Marte, para Congonhas, ele podia tomar essa decisão. Mas o Jockey Club não foi uma decisão equivocada, ele estava nervoso, dá para perceber pelo relatório que ele estava nervoso, pela comunicação. O fato é que ele reduziu a velocidade. Quando você mata a velocidade, relembrando o que ele está tirando? A deriva, a sustentação
sustentação da deriva abaixo de determinada velocidade, a deriva dele perdeu a sustentação e o helicóptero começou a girar. Nesse acidente do esquilo, é possível ver, e isso está no relatório final, um momento em que surge uma fumaça branca. Nesse momento de desespero, em que o helicóptero está descendo com o giro completo, o piloto foi e cortou o motor pela shutoff. Então, essa fumaça branca foi o exato momento em que ele apagou o motor. Será que é previsto cortar o motor? O corte de motor para uma autorrotação só deve acontecer com um helicóptero estabilizado em autorrotação. Se você ainda tem potência, o helicóptero está girando, está próximo do solo, você quer ir para o solo, quer, vamos dizer assim, se jogar, vai com potência. Porque se você cortar o motor, vai eliminar a única coisa que poderia diminuir o impacto com o solo. Para a gente concluir, é importante falar que os manuais dizem que quando uma pane de rotor de cauda acontece a baixa altura, o que seria a baixa altura? Dentro do efeito solo, num parado dentro do efeito solo. Aí o ideal é que você pouse o quanto antes, baixe o coletivo para você pousar. Nesse caso do esquilo e também do Bell, eles não estavam dentro do efeito solo. Mais uma vez, é difícil a gente ponderar tudo isso acontecendo muito rápido numa aeronave. Por isso, a gente tem que, como precavidos que somos, não se colocar em situações que podem ser complexas, situações de risco. Todas as aulas que eu falo sobre segurança de voo, eu falo. Todas as vezes que nós pilotos temos condições de fazer um pouso para uma pista ou para uma área em que me permita fazer um pouso com velocidade, para não fazer a aproximação pendurada, não fazer o pouso de grande ângulo, como foi o caso do Bell, toda vez que eu tenho essa condição, eu opto para fazer o pouso com velocidade. Justamente porque nesse pouso com velocidade eu tenho minha deriva me ajudando a gastar menos pedal. Então eu tenho mais margem de pedal. Se falha o rotor de cauda, eu não estou tão exposto e talvez dê tempo até de ganhar velocidade, uma vez que eu ainda estou com um pouco de velocidade. Eu vejo muitos pilotos muito fissurados por fazer aproximação de grande ângulo para pousar em áreas restritas, áreas limitadas mesmo tendo uma pista do lado. Por que eles fazem isso? É um costume. É um costume, eles estão o tempo todo operando em helipontos, e aí quando eles têm uma condição de pousar na pista, eles preferem fazer aquilo que para eles sempre foi o normal. Mas a gente como piloto de helicóptero tem que estar sempre voando à frente da máquina. Não só piloto de helicóptero, eu aprendi isso desde o primeiro voo que eu fiz de asa fixa na Força Aérea. Vamos voar sempre à frente da máquina. Então, se eu tenho condições de fazer um pouso com velocidade à frente, eu estou diminuindo a minha exposição numa pane de rotor de cauda e até de falha de motor. Tudo bem, eu não tenho condições de fazer um pouso com velocidade, eu vou ter que fazer um pouso mais pendurado. Existe alguma solução? Infelizmente não, a gente está entrando na área que a gente chama de curva do homem morto. Em algum momento a gente vai percorrer a área achurada da curva do homem morto e vai ficar bastante exposto. Nesse momento, a única coisa que resta pra gente são as sinapses neurais que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida nos treinamentos, se realizamos treinamentos. É por isso que eu falo, piloto que não treina não está condicionado a reagir rápido em emergências. Nós temos que criar sinapses neurais que automatizem os nossos movimentos no caso de uma emergência. E existem certas emergências que são tão críticas que não avisam com facilidade para o piloto. Uma falha de motor, que é uma emergência crítica, tem vários acendimentos de luzes no painel e tem uma buzina, normalmente um áudio que toca, gritando dentro da cabine, dentro da nacelle do piloto, informando que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Uma falha de rotor de cauda, nem sempre ela vai te dar um aviso. Você não tem luz acendendo, você não tem toque de buzina nem nada. Então, o piloto tem que ter um condicionamento, um reflexo condicionado para conseguir reagir nessas emergências. Se não tiver, é muito difícil o piloto, qualquer piloto, conseguir reagir a tempo. Enfim, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender um pouco dessa lógica. Se você é um entusiasta da aviação, talvez alguma coisa tenha ficado um pouco mais complexa, mas ainda assim estou à disposição, podem mandar mensagem aqui que eu vou tirar qualquer dúvida. Grande abraço, se você curtiu esse vídeo, por favor, dá aquele like e me siga no meu perfil do Instagram, onde eu coloco alguns vídeos sobre emergências, sobre treinamentos realizados.